Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Nesse exato momento, um evento chocante abalou o Império Wolves. Todos os nobres foram convocados à corte real. Sentados no trono mais alto, o rei anunciou solenemente que acabara de receber notícias. O grão-duque Castilho havia sido assassinado em seu retorno para casa. O anúncio deixou os nobres reunidos em estado de alarme absoluto, especialmente Craven, pois fora ele quem propôs negociar o retorno do grão-duque Castilho. Craven levantou-se imediatamente, com a voz embargada pela preocupação. Vossa Majestade, o que exatamente aconteceu? O senhor de Islan planejou o assassinato do grão-duque Castilho. O rei lentamente retirou uma folha de papel, ainda manchada de sangue, e disse com voz fria: "Este é o despacho que nosso enviado arriscou a vida para trazer de volta. Podem ouvir seu conteúdo." Um servo trêmulo deu um passo à frente, pegou a carta e começou a ler em voz alta. Ren Edgar de Islan e Lady Wilvina conspiraram com potências estrangeiras. Armaram uma emboscada na floresta contra a escolta do grão-duque Castilho. Todos os guardas foram massacrados. Espero sinceramente que Sua Majestade vingue isso e restaure a honra do Império. O conteúdo da carta imediatamente lançou o grande salão em alvoroço. Todos os nobres presentes estavam furiosos. Acreditavam que Wilvina havia traído o Império em nome da cidade de Islan. Ninguém poderia imaginar um nobre de alta linhagem aliando-se a bárbaros para assassinar um duque logo após as negociações de paz. Era uma provocação descarada. E os nobres, simultaneamente, exigiam que a cidade de Islan fosse destruída para lavar sua vergonha. Vendo seu plano quase concluído, o rei olhou para Craven e falou em voz baixa, com um tom de decepção. "Craven, você foi o primeiro a propor negociações de paz com Islan, não foi? Como você se sente agora? O grão-duque Castilho foi brutalmente assassinado, e a honra do Império foi pisoteada. Você tem algo a dizer?" A pergunta do rei fez o salão mergulhar em silêncio. Todos os olhares estavam fixos em Craven. Craven só conseguiu baixar a cabeça em silêncio. A raiva fervilhava dentro dele, pois ele sabia que Wilvina jamais os trairia. Amaldiçoou o rei interiormente, chamando-o de raposa astuta, convencido de que o próprio rei enviara homens para matar Castilho a fim de criar um pretexto para a guerra. Tudo por ganância e poder. Agora o rei queria colocar a culpa nele. E Craven ardia de fúria. Contudo, ele sabia a verdade. Craven não tinha provas. Reprimiu a raiva. Ajoelhou-se diante do trono. E disse com a voz rouca: "Vossa Majestade, fui cegado e enganado pela traidora Wilvina. Assumo sinceramente a culpa." O rei levantou-se do trono e caminhou lentamente em direção a Craven. Quando parou diante dele, suas palavras ressoaram, cheias de sarcasmo e ameaça. "Craven, como você se redimirá?" A pressão no olhar do rei fez o suor escorrer da testa de Craven. Dentro dele, medo e desespero guerreavam. Após um momento de reflexão, a voz de Craven tremia, mas era resoluta. "Majestade, prometo ir à guerra. Eu mesmo liderarei a cavalaria do Império para atacar a cidade de Islan. Juro que lavarei a vergonha do Império com o sangue de Ren Edgar e Wilvina." Essa resposta agradou muito ao rei. Ele sorriu levemente. Seu tom era calculado e frio. "Muito bem. Já que você escolheu se redimir de seu erro, concederei a você esta chance." Imediatamente depois, o rei ordenou que o exército se reunisse na fronteira oeste do Império e emitiu um decreto. "Convoquem os Cavaleiros Lobo Prateado e a Legião de Magos da Chama Vermelha. Destruiremos a cidade de Islan." Naquele momento, ninguém no grande salão ousou se opor à ideia de guerra. Todos os nobres presentes haviam perdido a razão. Suas mentes consumidas pela fúria e pela vergonha ardente do Império gritaram em uníssono. Seus gritos ecoaram pelo palácio. "Destruam a cidade de Islan. Eliminem os traidores. Vinguem o grão-duque Castilho." Vendo seu plano alcançar a perfeição, os lábios do rei se curvaram em um sorriso frio. Seus olhos brilhavam com um deleite sinistro. "Ren, você ainda é muito jovem. Você me deu o motivo perfeito para começar esta guerra. Então, não me culpe por ser implacável." Ao mesmo tempo, na cidade de Islan, no aposento mais alto da mansão do Lorde, Ren tomava um gole de chá calmamente. Seu olhar vagava para a cena movimentada além da janela. Seu rosto refletia satisfação e uma confiança tranquila. A transformação de Islan estava prosseguindo exatamente como planejado. Ele refletiu em silêncio. Se a guerra realmente começar, o povo do Império Wolves afluirá para Islan. Quando isso acontecer, os problemas de mão de obra e população da cidade serão resolvidos. E se eu vencer, poderei expandir meu território para a região que sempre almejei. Enquanto Ren estava imerso em pensamentos, Rosalind entrou.
um leve traço de preocupação em seu rosto. Ela fez uma leve reverência antes de relatar. Meu Lord, Rain. De acordo com suas instruções, o primeiro grupo de colonos da fronteira chegou a Islan. Providenciamos alojamento para eles no distrito de serviços, e o departamento de logística distribuiu comida e roupas. Rain sorriu. Seus olhos estavam calmos, mas com um toque de ironia. Parece que aqueles tolos do Império Olves não conseguem mais se conter. Ele ergueu os olhos e perguntou em tom firme: então quantos migrantes chegaram nos últimos dias? Rosalind respondeu respeitosamente: meu senhor, aproximadamente 3.000 pessoas deixaram as terras fronteiriças e vieram para a cidade. Entre elas, cerca de 850 atendem aos padrões de trabalho que o senhor mencionou. Cerca de 1.400 são mulheres, e o restante são crianças e idosos. Rain considerou o progresso excelente. Com esses números, eles não precisariam se preocupar com mão de obra por um bom tempo. Depois de tomar um gole de chá, ele disse: providenciem suprimentos adicionais de comida para os refugiados. Afinal, ainda não gastamos todos os fundos dos elfos. Ele então instruiu Rosalind a publicar mais anúncios públicos. A cidade de Islan seria isenta de impostos por 3 anos e ofereceria moradia gratuita, para que as pessoas ao longo das fronteiras do Império Olves tomassem conhecimento dessas políticas. Afinal, os elfos lhes haviam concedido um subsídio substancial. Seria tolice não aproveitá-lo ao máximo. Nesse momento, Lia empurrou a porta e fez uma reverência. Meu senhor, Rain, Lady Wilvina deseja vê-lo. Rain assentiu, permitindo sua presença. Wilvina entrou apressadamente. Seu rosto demonstrava irritação. No instante em que viu Rain, ela explodiu. O exército imperial de Olves está prestes a chegar aqui. Se você não tivesse deixado aquele assassino escapar, talvez eu pudesse ter retornado ao Império Olves e impedido esta guerra. Rain sorriu, considerando as preocupações de Wilvina ingênuas, e afirmou que ela não poderia tê-las impedido. Além disso, ele havia se preparado completamente para o conflito iminente. Wilvina retrucou com raiva. Como um nobre, como você poderia entender o que a guerra traz? Quantas pessoas inocentes perderão seus lares? Suas famílias? Você começou esta guerra por sua ambição egoísta. Diante da fúria de Wilvina, Rain manteve a calma. Ele disse: não esperava que você se importasse tanto com os outros. Você é muito gentil. Não zombe de mim assim, gritou Wilvina. Odeio belicistas mais do que qualquer coisa. Rain bufou. Que coincidência. Sou o mesmo tipo de pessoa. Suas palavras deixaram Wilvina sem jeito. Ela ficou em silêncio por um momento e então perguntou: o que você quer dizer com isso? Rain se levantou lentamente, aproximou-se e falou claramente: eu também acredito que as piores pessoas são aquelas que fazem guerra. E é exatamente por isso que quero esta guerra. Quando eu vencer, as pessoas me odiarão e me venerarão. Ninguém neste continente ousará incitar uma rebelião contra mim novamente. Não há nenhuma razão verdadeiramente justa para começar uma guerra. Mas a guerra é um punho de poder. O povo do Império Olves pensará que eu os enfrentarei de frente. Se isso acontecer, que tédio. Deixarei que se destruam mutuamente, que lutem e morram no atoleiro em que se meteram, enquanto a comida acaba e as nações se fragmentam. As palavras de Rain só aumentaram a confusão de Wilvina. Ela não conseguia entender por que ele estava tão determinado a vencer. Rain aproximou-se dela, colocou a mão em seu ombro e suavizou a voz. Descanse por enquanto. Prometo que você verá seu pai novamente em breve. Depois de saber que o Império de Olves lançaria um ataque à cidade de Islan, Rain e Rosalind estavam organizando as defesas nos arredores. Ao ver Rain ordenar que os soldados cavassem pequenos buracos na parte interna da trincheira, perto da muralha da cidade, Rosalind ficou completamente perplexa. Ela achava que esses buracos deveriam ser cavados fora da trincheira, pois, se fossem profundos o suficiente, poderiam ser usados para deter uma carga de cavalaria. Rain acreditava que não era necessário mantê-los longe da muralha. O que ele precisava era que se reunissem densamente ao pé da muralha, pois assim o plano teria mais sucesso. Ao dizer isso, Rain olhou para os barris de óleo ao lado dos buracos, sorriu e continuou: Rosalind, você ainda se lembra de Castilho dizendo isso? Eu destruí 100.000 dos homens dele com um único feitiço proibido, certo? Rosalind assentiu, ainda sem entender o que aquilo tinha a ver com os barris de óleo. Rain olhou para Rosalind com um olhar significativo e sorriu, deixando-a saber que aqueles barris eram o feitiço proibido do qual Castilho havia falado. Rosalind estremeceu de surpresa. Quer dizer que só aqueles barris podem causar dano equivalente a um feitiço proibido, mesmo sem um mago? Rain assentiu. Ele explicou que essa arma era muito simples de usar. De uma criança de 8 anos a um ancião de 80, todos podiam operá-la. Bastava acendê-los, e eles liberariam uma explosão capaz de destruir tudo. Nesse momento, sua expressão ficou séria. Ele ordenou que, ao enfrentar o exército do Império de Islan fora da cidade,
Rosalind não pudesse vencer. O rosto de Rosalind imediatamente ficou inexpressivo. Ela queria saber por que estava proibida de vencer. Para ela, tomar a iniciativa de atacar criaria uma tremenda oportunidade, se bem aproveitada. Isso poderia infligir pesadas baixas às forças do Império de Olvis na fronteira e ganhar tempo para reforçar as defesas. Rain achava a visão de guerra de Rosalind ingênua demais. Infligir baixas ao inimigo também custaria caro às suas próprias tropas. O olhar de Rain tornou-se sério. Ele disse que o que queria não era causar-lhes nenhum mal, mas sim fazer com que os invasores se tornassem arrogantes. Quero que pensem que venceram e que viemos para a ruína. Quero que entrem nas sepulturas que cavamos com orgulho, rostos confiantes. Os olhos de Rosalind brilharam como se ela tivesse entendido algo. Ela disse apressadamente: "Você quer dizer fingir fraqueza deliberadamente para atraí-los para o interior do nosso território?" Rain deu um sorriso misterioso e assentiu: "Sim, exatamente. Em poucos dias, a vanguarda do Império de Islã certamente atacará. Você liderará nossas tropas para enfrentá-los de frente. Mas vocês devem perder. Não podem vencer. Mas lembrem-se, embora não possam vencer, não devem ser derrotados de forma miserável. Devem lutar e criar certas impressões erradas para eles. Mostre a eles que nosso exército está tentando manter a linha, tentando resistir e não se render. Mas, se eles continuarem a pressionar o ataque, certamente seremos derrotados." Rosalind gradualmente entendeu e acrescentou: "Você quer dizer que quer que eles nos persigam até o local onde enterramos esses barris de petróleo?" Rain sorriu confiante e assentiu: "Exatamente. Deixe-os orgulhosos. Deixe-os confiantes. Deixe-os se lançarem de cabeça no inferno que preparamos." Tendo compreendido todo o plano, Rosalind declarou com confiança que executaria a tarefa impecavelmente. Rain ficou muito satisfeito com seu espírito e compreensão. Ele a instruiu a continuar organizando as defesas enquanto ele ia ver Armando. Rain acreditava que após essa batalha, eles reescreveriam as regras deste mundo. Na forja de Bran, Armando estava furioso com Bran. "O que há de errado com você? Cada detalhe da planta foi calculado com precisão. Nosso trabalho é seguir os projetos que Rain forneceu." Bran pensou que um ferreiro como Armando, que não entendia de técnicas de forja, não tinha o direito de discutir. Ele insistia que o tubo no projeto era fino demais, embora não entendesse completamente. Armando ainda insistia que aquele era o projeto de Rain e que Rain havia afirmado que a planta fora cuidadosamente calculada. "Isso proporcionaria maior poder de fogo", disse ele, "e eles devem seguir o projeto à risca. Não alterem nada sem permissão." Bran pegou o tubo de aço, fervendo de raiva. "Eu entendo o que você está dizendo, mas essa dimensão no desenho é ridícula. Um tubo tão pequeno não suporta a pressão da pólvora. O tubo vai estourar antes mesmo da pólvora detonar." O que se seguiu foi uma discussão interminável entre Armando e Bran. Nesse instante, Rain entrou na forja. De longe, ele ouvira a discussão e falou devagar enquanto se aproximava: "Armando, por que um chefe de oficina como você está discutindo com seu subordinado?" Armando parecia preocupado. "Lord Ren, eu só quero que Bran siga o desenho. Mas ele insiste que o cano da arma é fino demais para suportar a pressão e que vai explodir." Bran também apresentou seus argumentos rapidamente. "Lord Ren, embora o senhor tenha ajudado nossos anões a construir uma fornalha capaz de derreter ferro, isso não significa que seu projeto seja perfeito. Nós, anões, valorizamos a praticidade. Não podemos fabricar armas que não possam ser usadas. Este tubo é fino demais. Definitivamente, não suportará a pressão e acabará explodindo." Rain forçou um sorriso irônico. Ele entendia por que Bran reagiu tão fortemente. Após um momento de reflexão, disse lentamente: "Bran, não precisa se preocupar com a possibilidade deste tubo estourar sob alta pressão." Bran não aceitou as palavras de Rain. Ele acreditava que Rain era um homem que almejava sucesso rápido e ganhos instantâneos, e não compreendia os limites da pólvora e do metal. Insistiu que a peça não suportaria as pressões envolvidas. Rain admitiu que as preocupações de Bran faziam sentido, mas argumentou que, contanto que usassem o tubo de aço de acordo com certas regras, nada daria errado. O projeto desta arma de tubo flamejante é baseado em cálculos precisos e inúmeros testes. Se for controlada adequadamente, não explodirá. Em vez disso, produzirá uma potência surpreendente. Bran inspecionou o tubo com suspeita. Ainda assim, perguntava-se quanta força um tubo tão pequeno poderia produzir, mesmo que a detonação da pólvora fosse controlada. Rain sorriu e afirmou: "A uma distância de 50 metros, um tiro desta arma pode perfurar o peito de um cavaleiro vestindo armadura de aço." As palavras de Rain fizeram os anões ao redor caírem na gargalhada. Pensaram que ele estava se gabando, falando bobagens. Nenhum deles acreditava que um dispositivo tão pequeno pudesse perfurar uma armadura. Imaginaram que Rain estivesse zombando deles, tratando os anões como tolos.
Como um minúsculo tubo de metal poderia ferir alguém? Rain não se deu ao trabalho de explicar mais. Nesse caso, apenas a prova prática os convenceria. Perguntou se haviam terminado de fabricar todos os componentes de acordo com o projeto que ele havia fornecido. Bran respondeu que a maioria das peças já estava pronta, faltando apenas algumas pequenas peças para serem feitas. Se começassem imediatamente, o trabalho estaria concluído em breve. Sem hesitar, Bran pegou a planta e continuou a fabricar as peças restantes. Ele queria ver que tipo de milagre o projeto de Rain poderia realmente produzir. Em pouco tempo, com a cooperação de todos os anões, eles concluíram uma arma de fogo baseada no projeto de Rain. Conhecendo o potencial da arma, Rain a pegou em suas mãos, passando os dedos suavemente pelo cano com entusiasmo. Parecia perfeita para ele. O peso, o equilíbrio, a estrutura. Tudo finamente trabalhado. Ele não pôde deixar de elogiá-los. Os anões eram verdadeiros mestres ferreiros. Lisonjeado pelo elogio, Bran sorriu levemente, mas insistiu para que Rain se concentrasse na tarefa. Vamos testar seu poder agora. Estou ansioso para ver se ela realmente tem a força que você afirma. Rain sorriu e os convidou para fora para testemunharem o milagre juntos. Nesse momento, Armando se manifestou com preocupação. Lord Rain, acredito que seja muito perigoso para o senhor testar a arma pessoalmente. Por favor, permita-me fazer isso. Rain disse-lhe para não se preocupar. Este projeto certamente produziria um mosquete muito estável. Logo todos se dirigiram para o pátio. Lá, Rain já havia montado um suporte a 50 metros de distância. Nele pendia uma couraça de aço usada por soldados. Posicionando-se, Rain ergueu a arma e apontou-a para o alvo. Em sua mente pensou, tudo foi calculado com precisão e minúcia. Acredito que isso marca o início de uma nova era. Sob os olhares atentos de todos os presentes, Rain apertou lentamente o dedo e puxou o gatilho. Uma forte explosão ecoou. Em um instante, uma bala de chumbo foi disparada do cano em velocidade tremenda, perfurando a armadura de aço. A visão deixou Bran e Armando completamente atônitos. Seus olhos se arregalaram enquanto encaravam o buraco na couraça. Mal podiam acreditar que aquela arma possuísse um poder tão terrível. Ao verem o enorme buraco aberto na armadura, os anões que haviam zombado de Rain momentos antes agora permaneciam em silêncio atônito. Nenhum deles poderia imaginar que uma arma tão pequena, semelhante a um tubo, pudesse liberar um poder tão devastador. Bran encarava fixamente a arma na mão de Rain, com um olhar de admiração misturado ao medo. O fato de algo tão compacto poder perfurar a armadura de um cavaleiro era incompreensível. Ele não conseguia deixar de se perguntar, de onde Rain tirara essas ideias? O surgimento de tal arma poderia mudar completamente o equilíbrio da guerra em todo o continente, talvez até mesmo acabar com a era do domínio dos cavaleiros. O próprio Rain estava bastante satisfeito com os resultados do teste. Virando-se para Bran, perguntou calmamente, Mestre Bran, o que acha do seu poder? Após um breve momento de choque, Bran ajoelhou-se diante de Rain, falando com a maior reverência. Lord Rain, os anões jurarão lealdade eterna ao Senhor. Seu intelecto supera em muito o nosso. Estamos dispostos a servir como seus ferreiros e forjar as armas mais poderosas para você. Ao ouvir essas palavras, os dois anões atrás de Bran ficaram horrorizados. Eles protestaram rapidamente. Mestre, o que está dizendo? Por que jurariam lealdade a ele dessa forma? Bran se virou para eles. Seu rosto estava tomado pela fúria. Silêncio. Vocês sequer percebem o que acabaram de criar? Acham mesmo que seus corpos poderiam resistir a um único tiro dessa arma? Sua pergunta os deixou sem palavras. Podiam ser lentos para entender, mas até eles compreendiam a verdade diante do poder de um disparo. Todos os seres são iguais. Momentos depois, ambos os anões também se ajoelharam, imitando o gesto de Bran. Lord Rain, nós anões, juramos lealdade a você. Por favor, não nos dificulte as coisas no futuro. Rain riu gostosamente. Não se preocupem. Nunca forcei ninguém a me agradar. Essa declaração só deixou Bran ainda mais confuso. Ele não conseguia compreender o que Rain realmente queria dizer. Então, Rain falou lentamente. Seu tom era calmo, mas cortante como uma lâmina. Neste mundo, a única coisa que pode fazer com que outros me sigam nunca foram juramentos, mas sim interesses. Os olhos de Bran se arregalaram em compreensão. Aquelas palavras o atingiram profundamente. E naquele instante, ele entendeu tudo. Inclinou a cabeça novamente, falando solenemente, Lord Rain. Nós anões, juramos que o projeto desta arma jamais será divulgado. Jamais o trairemos. Lidar com pessoas inteligentes sempre agradava a Rain. Ele ajudou Bran a se levantar e disse calmamente, discutiremos os detalhes depois. Por ora, reúna seu povo e comece a produzir o máximo possível dessas armas, pois a guerra está chegando. Bran endireitou-se e declarou firmemente, trabalharemos a todo vapor a partir deste momento.
Pouco tempo depois, nos arredores da cidade fronteiriça, as forças de vanguarda do Império Olvis apareceram. Estavam acampando em um penhasco rochoso não muito longe das muralhas da cidade. Liderando-os estava o Duque Craven, que ordenou a seus soldados que estabelecessem o acampamento e descansassem no local. Sua voz era firme e imponente. Esta noite ninguém deve agir de forma imprudente. Esta é uma ordem. Nesse instante, um cavaleiro se aproximou dele. Confusão estampava-se em seu rosto. Meu senhor Craven, já estamos nos portões da cidade. Por que parar aqui? Por que não tomar aquela pequena cidade imediatamente? Outro cavaleiro interveio, discordando. De fato, meu senhor, a cidade de Islã não passa de um lugar remoto, um posto avançado desolado. Nem sequer possui uma guarnição adequada. Por que deveríamos ser tão cautelosos? Craven suspirou exasperado. Esses homens, pensou. Fomos completos tolos. Com um suspiro e um olhar frio, lembrou-lhes. Já se esqueceram de como o Grão-Duque Castile encontrou seu fim aqui? Craven falou em voz grave, com um tom solene. Antes de sua morte, o Grão-Duque Castile me enviou uma carta. Nela, ele afirmava que Rain Edgar usou magia de nível proibido durante a guerra. Vocês devem saber que todos os impérios humanos neste continente já chegaram a um acordo há muito tempo. O uso de magia proibida em guerras viola as regras fundamentais do mundo. Então me digam, se Rain realmente tem um mago capaz de lançar feitiços proibidos sob seu comando... E então, vendo a expressão grave de Craven, os dois cavaleiros ao seu lado caíram na gargalhada como se tivessem acabado de ouvir a coisa mais ridícula do mundo. Ha. Meu senhor, isso é impossível. O senhor não pode estar falando sério sobre as palavras do Grão-Duque Castile. Um lugar tão insignificante como Islã nem sequer tem uma academia de magia decente. Como poderia haver alguém capaz de magia proibida lá? Ambos presumiram que o que Castile havia escrito não passava de uma mentira desesperada para encobrir sua própria derrota humilhante. Craven não se dava ao trabalho de discutir com tolos. Em seu coração, ele acreditava em cada palavra que Castile havia escrito. Não havia dúvida em sua mente. Um mago proibido existia em Islã. Caso contrário, como uma força de 100.000 soldados poderia ter sido completamente aniquilada. Momentos depois, Craven deu uma ordem firme. Ninguém deve discutir mais este assunto. Montem acampamento e descansem esta noite. Amanhã, eu mesmo levarei um mago comigo até a cidade de Islã para encontrar Rain Edgar. Os olhos do cavaleiro se arregalaram em choque. Você planeja se encontrar com Rain Edgar, Lord Craven. Não me diga. Você pretende negociar a paz com ele. Após um longo momento de silêncio, Craven balançou a cabeça. Seu olhar era resoluto. Não. Desejo encontrá-lo por 2 motivos. Primeiro, preciso confirmar se ele realmente possui um mago capaz de usar magia proibida. Em nossa situação atual, não podemos nos dar ao luxo de agir de forma imprudente. Caso contrário, nenhum de nós pode prever como esta guerra se desenrolará. Segundo, viemos aqui para suprimir uma rebelião, não para invadir. Portanto, precisamos de um motivo legítimo antes de agir. É melhor se conterem. Caso contrário, não me culpem por ser implacável. No dia seguinte, dentro da mansão Rain, um soldado entrou no salão e anunciou: Lord Rain, o Marechal Craven do Império Olvis, solicita uma audiência. Ele também trouxe um representante da Associação de Magos, dizendo que desejam investigar o incidente anterior envolvendo magia proibida. Ao ouvir isso, os olhos de Rain brilharam de curiosidade antes de um leve sorriso surgir em seus lábios. Então ainda restam algumas pessoas inteligentes no Império Olvis. Muito bem, deixem-nas entrar. Não muito tempo depois, Craven entrou no escritório de Rain. Ao entrar, falou com calma e polidez. Sou o Marechal Craven do Império Olvis. É uma honra conhecê-lo, Lord Rain. Rain sorriu, com um tom de curiosidade. Diga-me, Marechal, por que um comandante do Império Olvis entraria diretamente na fortaleza de seu inimigo antes mesmo da guerra começar? Craven respondeu com firmeza. De acordo com os relatórios do falecido Grão-Duque de Castela, ele afirmou que o senhor empregou magia de nível proibido durante a batalha contra ele. Segundo o tratado entre todos os impérios humanos, magos proibidos estão impedidos de participar de guerras. Portanto, a Associação de Magos deseja conduzir uma investigação sobre o assunto. Nesse momento, o mago atrás de Craven se pronunciou com um tom cortante e ameaçador. Rain Edgar, esperamos sua total cooperação nesta investigação. Se o senhor se recusar, então... Antes que pudesse terminar a frase, a voz de Rosalind cortou o ar, furiosa. Como ousa dirigir-se a Lord Rain pelo nome? Mesmo sendo membro da Associação de Magos, isso não lhe dá o direito de ser desrespeitosa com ele. Disse Rosalind friamente, com a voz cortante como gelo. Você sequer conhece as regras mais básicas de etiqueta ao se dirigir a um nobre. A maga zombou e respondeu em tom desdenhoso. De acordo com os regulamentos da Associação de Magos, nossas atividades não são regidas por procedimentos administrativos ou pela etiqueta da nobreza.
A Associação de Magos não se curva a ninguém, e Ren Edgar não é exceção, a menos que ele possa provar que é mais inteligente e mais forte do que nós. Sugiro que pare de me dar lições sobre essas regras de cortesia sem sentido. A raiva de Rosalind explodiu, mas ela conseguiu se conter. Após uma longa respiração, sua voz tornou-se fria e cortante. Ah, então me diga, como exatamente Lord Ren provaria que é mais inteligente e mais forte do que você? O mago deu um sorriso irônico, sem dizer uma palavra. Tirou um dispositivo de aparência estranha e o colocou sobre a mesa. Isto, disse ele, arrogantemente, é um brinquedinho que consegui. Se alguém aqui conseguir encaixar esta placa de madeira branca perfeitamente nesta moldura, eu me curvarei imediatamente ao Lord Ren com o mais alto gesto de respeito, e admitirei que seu intelecto supera o meu. Ren olhou para o tal brinquedo e não pôde deixar de sorrir levemente. Não é só um quebra-cabeça educativo infantil? Pensou. Ele tem pelo menos 40 anos, e ainda está brincando com esse tipo de coisa. Parece que sua inteligência também não é lá grande coisa. Nesse momento, Celina, que estava por perto, sussurrou baixinho. Espere, isso não faz parte do exame de promoção para mago? Acho que se chama o lendário quebra-cabeça Tandrão, não é? Ren olhou para ela, ligeiramente intrigado. Você sabe como esse jogo funciona? Os olhos de Celina se perderam um pouco enquanto ela explicava. Essa questão já apareceu no exame avançado de magia. Existem inúmeras soluções possíveis. Mas em casos extremamente raros, as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente na moldura. Isso exige um nível extraordinário de imaginação espacial e raciocínio lógico aguçado. O velho mago assentiu com aprovação, acrescentando com orgulho: de fato, mesmo um mago de alto escalão precisaria de bastante tempo para resolver esse enigma. Eu mesmo levei um mês inteiro para decifrá-lo. Lord Ren, se o senhor realmente possui a genialidade que dizem que tem, por favor, resolva este mistério aqui mesmo diante de mim. Se conseguir, eu me curvarei imediatamente e reconhecerei que seu intelecto supera em muito o meu. Ele soltou uma risada confiante e zombeteira, totalmente convencido de que Ren não seria capaz de resolvê-lo. Ren, vendo aquele sorriso arrogante, só pôde suspirar por dentro, um toque de impotência cruzando sua expressão. Pensar que um velho como ele passou um mês inteiro tentando resolver um brinquedo feito para crianças de 3 ou 4 anos. Ao olhar para o quebra-cabeça sobre a mesa, Selena pediu permissão a Ren para tentar montá-lo, já que ela havia resolvido um quebra-cabeça semelhante no exame avançado de magia. Ao ouvir isso, Ren não recusou. Imediatamente depois, Selena começou a montá-lo, concentrando toda a sua atenção em encaixar as peças quebradas. O tempo passou rápido. Após 30 minutos, Selena ainda não havia conseguido terminar a montagem. Com uma expressão exausta, ela disse: Lord Ren, eu sou incompetente. Não consigo terminar este quebra-cabeça. Ren olhou em silêncio para a montagem sobre a mesa, soltando um suspiro. Ele não conseguia entender por que os magos ali tinham tão pouca habilidade. Vendo que Selena havia falhado no teste, o velho mago zombou dela. Selena, com essa compreensão tão precária, você ainda acha que pode avançar no caminho da magia? Então, olhando para Ren, ele continuou: parece que realmente não há nenhum mago que domine feitiços proibidos nesta cidade de Islã. Vocês são todos idiotas. Hahaha. Suas palavras imediatamente irritaram os guardas próximos. Para eles, menosprezar Ren era um crime passível de morte. No entanto, o velho mago não deu atenção à reação deles. Ele acreditava que Ren era apenas um nobre do interior e que, por mais que o insultasse, Ren não poderia fazer nada. Já que nenhum de vocês consegue resolver meu enigma, não faz sentido eu ficar aqui. Dito isso, ele se virou e começou a sair da sala, mas mal havia dado alguns passos quando a voz de Ren o chamou, pedindo que parasse. Quem disse que não há ninguém em Islã capaz de resolver este enigma? Ao ouvir isso, o velho mago franziu a testa e virou a cabeça novamente. O quê? Você tem outra pessoa? Ren sorriu. Não preciso de mais ninguém. Eu mesmo consigo. Ao ouvir Ren afirmar que podia resolver o enigma, o velho mago caiu na gargalhada. Ele achou que Ren estava falando bobagens. Depois de terminar sua zombaria, baixou a voz e disse: Ren, quando você era jovem, nem sequer conseguiu passar no exame básico de magia. Você é apenas um nobre mimado. Como você poderia resolver um problema destinado a magos avançados? Ren estava furioso, mas ainda tentava manter a calma enquanto falava. Explicou que o motivo de nunca ter passado nos exames era que as perguntas eram estúpidas e não valiam o seu tempo. O velho mago rugiu de raiva. Pare de falar bobagens, não tente se safar. Se você realmente consegue, resolva agora mesmo. Mas Ren não se apressou em agir. Em vez disso, propôs uma aposta, pois simplesmente completar o teste seria muito entediante. O velho mago, cheio de confiança, concordou imediatamente e perguntou quanto Ren queria apostar.
Percebendo que sua presa havia mordido a isca, Ren falou cuidadosamente, em 30 segundos. Eu terminarei de montar este quebra-cabeça. Se eu conseguir, você terá que se ajoelhar e pedir desculpas à senhorita Selena. Ao lado dele, Selena ficou extremamente nervosa. Para ela, aquele teste era incrivelmente difícil, e ela temia que Ren não conseguisse completá-lo. Ren olhou para ela e a tranquilizou, pedindo que mantivesse a calma. Ela era sua subordinada. E enquanto ele estivesse ali, ninguém mais teria permissão para intimidá-la. Após falar, Ren olhou para o velho mago, aguardando sua resposta. Sem hesitar, o velho mago concordou e declarou sua condição. Se Ren falhasse em completá-la, deveria se ajoelhar diante dele e pedir desculpas a toda a aliança dos magos. Ren aceitou imediatamente e começou a montar o quebra-cabeça. Suas mãos se moviam com uma velocidade incrível. Em 30 segundos, ele o completou perfeitamente. O velho mago ficou completamente abalado com o que acabara de presenciar. Ele jamais esperara que Ren terminasse o teste em apenas 30 segundos. Suas mãos tremiam enquanto ele pensava. Impossível! Naquela época, levei mais de um mês para resolvê-lo. Como ele conseguiu fazer tão rápido? Vendo o velho mago tremendo, Ren sorriu e disse: Então, não deveria cumprir a aposta que fez antes? O velho mago estava extremamente nervoso. Mas ainda assim se esforçou para parecer durão ao responder: Você só teve sorte. Você juntou as peças, por acaso. E daí se você resolveu o quebra-cabeça? A sorte de um nobre provinciano não conta como habilidade de verdade. Sorte ou força, não importa. O fato é que o enigma foi resolvido. Enquanto Ren falava, seu tom tornou-se gélido, repleto de intenção assassina. Agora você tem duas opções. Uma, ajoelhe-se e peça desculpas à senhorita Selena. Ou duas, ordenarei que Rosalinde corte sua cabeça. No instante em que essas palavras foram proferidas, Rosalinde cravou sua espada no chão ao seu lado. Sua postura irradiava uma força avassaladora, deixando bem claro que, se ele não se ajoelhasse, ela o mataria ali mesmo. Vendo isso, o velho mago cambaleou para trás, tomado pelo medo, o suor escorrendo pelo rosto, a mente dominada pelo pânico. Nesse momento, Craven, que estava por perto, interveio. Já chega, mestre mago. Você fez uma aposta jurada diante de todos. Se você voltar atrás na sua palavra agora, isso não desonraria o Império e a Associação de Magos? O velho mago recuou mais 2 passos, gaguejando. Eu simplesmente não esperava que alguém resolvesse aquele enigma, mas suas palavras foram imediatamente interrompidas por Craven. Craven exigiu que o velho mago honrasse seu juramento naquele instante. Caso contrário, assim que retornassem ao Império, ele relataria toda a conduta vergonhosa do velho mago à Associação de Magos. O velho mago baixou a cabeça, o ódio distorcendo sua expressão, mas aceitou os termos da aposta. Um momento depois, ajoelhou-se diante de Selena e disse: Sinto muito, senhoras. Selena, peço sinceras desculpas. Por dentro o velho mago fervia de fúria. Cerrou os punhos com força, rugindo em sua mente: Ren Edgar, a humilhação que você me causou hoje, eu retribuirei 100 vezes mais. Craven também lançou um olhar para Ren, avaliando-o silenciosamente. Ele percebeu que Ren não era um nobre comum e advertiu a si mesmo para ter cuidado ao lidar com ele. Ren, ao ver o velho mago ajoelhado no chão, sentiu o ressentimento fervilhando dentro dele. Mas o homem não representava uma ameaça real. Lentamente, Ren disse: Ótimo, já que você cumpriu os termos da nossa aposta, vamos ao que interessa. O mago olhou para Ren com olhos cheios de ódio, mas nada pôde fazer além de agradecer por tê-lo poupado. O mago se levantou e, após conter a raiva, continuou a falar. E agora, em nome da Aliança dos Magos, iniciarei uma investigação sobre o uso de magia proibida mencionado no relatório de guerra deixado pelo falecido Grão-Duque de Castela. Investigarei minuciosamente todos os magos registrados na Associação de Magos da cidade de Islam, e, se necessário, investigarei até mesmo todos os alunos da academia. Mas sua proposta foi imediatamente rejeitada por Ren, que, ao ver sua discordância, estreitou os olhos, encarando-o fixamente. Lord Ren está dizendo que pretende se opor à Aliança dos Magos. Ren respondeu calmamente: Posso afirmar com toda certeza que nunca usei, e jamais usarei, qualquer tipo de magia proibida. O mago bufou friamente. Se diz isso, por que não me permite conduzir uma investigação completa da Associação de Magos? A expressão de Ren escureceu de raiva. Ele afirmou que não usou nenhuma magia proibida, portanto tal investigação era completamente desnecessária. E você não tem o direito de conduzir uma investigação minuciosa da minha Associação de Magos. Cada palavra que Ren pronunciava saía lentamente, carregada de pressão e ameaça. Sentindo-se ameaçado, o mago ficou furioso, mas nada podia fazer contra Ren. Tudo o que podia fazer era cerrar os punhos e encará-lo com ressentimento.
Nesse momento, Craven deu um passo à frente e disse: Lord Rain, o dever da Aliança de Magos é descobrir a verdade e evitar conclusões errôneas. Afinal, se magia proibida for usada em batalhas entre humanos, as baixas podem ser catastróficas. Rain sorriu, embora sua voz tenha se tornado pesada. Baixas catastróficas? Que piada! Há anos, seu império invade nossas fronteiras, e o número de cidadãos do nosso império que vocês massacraram supera em muito o número de mortos por magia proibida. Enquanto falava, Rain aproximou-se lentamente de Craven, encarando-o diretamente nos olhos enquanto continuava. Então, o que você quer dizer é que o Império Uvis tem permissão para massacrar meu povo, mas nós não temos permissão para revidar? E agora você está aqui falando comigo sobre evitar baixas. Você acha que guerra é brincadeira? Ao ouvir essas palavras, Craven não se irritou. Lentamente, baixou a cabeça e disse: Lord Rain, eu entendo seu ódio pelo nosso império, mas desta vez não tenho intenção de lutar até a morte em Isling City. Mesmo que não acredite em mim, eu realmente vim aqui hoje para evitar esta guerra. Rain não se surpreendeu com a resposta. Ele afirmou que evitar a guerra era simples se o objetivo era a paz. Primeiro, traga o pai de Wilvina aqui para que os dois possam se reencontrar. Depois disso, se você me entregar as 3 cidades da fronteira sudoeste do Império Uvis, a paz poderá ser estabelecida imediatamente. Ao ouvir essa proposta, os olhos de Craven se encheram de confusão e suas mãos se fecharam com força. Lord Rain, está brincando? Suas condições são impossíveis de aceitar. Rain não demonstrou a menor hesitação. Seus olhos se tornaram sérios. Nesse caso, não há mais nada a discutir. A guerra acontecerá de qualquer maneira. Nesse ponto, as negociações haviam fracassado completamente. Craven decidiu partir antes de ir embora. Ele avisou: Lord Rain, não se arrependa disso até o dia em que nos encontrarmos novamente. Do lado de fora da fortaleza fronteiriça da cidade de Isling, o exército da Legião Imperial de Uvis já havia montado acampamento e se preparava para o ataque à cidade. Dentro da tenda de comando, todos os líderes estavam reunidos. Olhando para o grande mapa estendido sobre a mesa, Craven sentiu um toque de decepção. Afinal, essa batalha era inevitável. Nesse momento, um cavaleiro se pronunciou: Na minha opinião, devemos lançar um ataque em grande escala amanhã. Afinal, já os derrotamos antes, então não há nada a temer. Outro sugeriu que lidássemos primeiro com o fosso em frente à fortaleza. Caso contrário, nossas tropas não conseguirão avançar. Vendo que Craven ainda não havia se pronunciado, um cavaleiro se aproximou e perguntou lentamente: Marechal Craven, qual é o seu plano? Craven respondeu calmamente: Não subestimem o inimigo. Afinal, o falecido Grão-Duque Castile liderou um exército de 100.000 homens e, mesmo assim, não conseguiu conquistar a cidade. Sejam cautelosos em cada ação. Essas palavras imediatamente enfureceram os cavaleiros comandantes presentes. Eles acreditavam que Craven não entendia nada de guerra. É verdade que Castile falhou, mas isso se deveu à sua falta de experiência. Se tivéssemos estado lá naquela época, Isling já pertenceria ao Império Uvis. Vendo a arrogância deles, Craven sentiu-se profundamente decepcionado. Em sua mente, ele pensou que aqueles homens não passavam de tolos. Por mais incompetente que Castile tivesse sido, ele ainda comandava um exército de 100.000 homens. Se esses idiotas não tinham ideia de como Rain havia massacrado aqueles 100.000 soldados, enviar mais 1 milhão para cá seria um suicídio. Nesse momento, uma voz soou de repente do lado de fora. Parece que o Marechal está com dificuldades para descobrir como tomar Isling. As palavras pegaram Craven de surpresa. Ele se virou para a entrada. Vendo o mago entrar lentamente, Craven perguntou: Lord Orin, por que veio aqui? Orin sorriu maliciosamente. A aliança dos magos sofreu tamanha humilhação. Se não nos vingarmos, como poderemos manter a cabeça erguida no Império? Suas palavras fizeram a expressão de Craven mudar de ideia. Ele perguntou a Orin o que pretendia fazer. Um brilho perverso reluziu nos olhos de Orin. Ele disse que poderia dissipar a barreira mágica que cercava a cidade de Isling. E se nesse momento, o exército do Império Uvis lançasse um ataque contra Isling, ele parou de falar naquele instante. Mas os comandantes ao redor já haviam entendido perfeitamente. Acreditavam que era um plano excelente, pois sem a barreira mágica, as defesas de Isling ficariam completamente incapacitadas. Contudo, nenhum traço de alegria apareceu no rosto de Craven. Ele encarou Orin, pensando consigo mesmo que a razão do mago já havia sido consumida pela raiva e pela ganância, e entendia exatamente por que Orin agiria daquela maneira. Mas, dada a sua posição, Craven não podia recusar. Soltou um suspiro e disse: Se todos já se decidiram, então cooperarei com o seu plano. Ao ouvir Craven concordar, Orin curvou-se em agradecimento, elogiando-o por ter tomado uma decisão extremamente sábia. Observando o mago sair lentamente da tenda,
Craven soltou um leve suspiro, pensando consigo mesmo. Rain Edgar, neste jogo, ninguém sai ileso. Ao sair da tenda, a expressão de Orin também se tornou sombria. Ele sabia que, se conseguisse roubar o cristal mágico do círculo mágico da cidade de Islin, a barreira mágica da cidade desapareceria. O cerco começaria amanhã, e Rain Edgar finalmente entenderia que humilhar a aliança dos magos tinha um preço alto. De volta à cidade de Islin, Rain estava no quarto de Ilha. Vendo a menina na cama com uma expressão preocupada, Rain sorriu. Está na hora de dormir. Crianças não devem ficar acordadas até tarde. Ele abriu a interface do sistema e verificou, descobrindo que a lealdade de Ilha agora era de 74. Com a ajuda de biscoitos e outras guloseimas, ele finalmente conseguiu aumentar a lealdade dela de 50 para 74. Mas por que a criança nunca falava? Isso deixou cada vez mais preocupado, pensando que ela poderia ser muda. Vendo a menina olhando para ele sem nenhuma intenção de dormir, Rain suspirou. Parece que sou realmente péssimo em colocar crianças para dormir. Então Rain se ofereceu para contar uma história para ela. A história que ele escolheu foi Branca de Neve e os 7 Anões. Mas assim que Rain começou a história, uma forte explosão ecoou por toda a cidade. Rain imediatamente ficou alarmado. Ele se levantou rapidamente e olhou para a janela, descobrindo um pilar de luz disparando direto para o céu a partir do centro da cidade. Ao mesmo tempo, rachaduras começaram a aparecer na barreira mágica da cidade, como se ela estivesse prestes a se romper completamente. Se você gostou e quer ajudar o canal, deixe seu like e se inscreva para a continuação.